Hum, Hoje o programa do Sebastião falou da energia sexual, que o sexo é mecanismo e a energia sexual é matéria-prima. Bom dia, amores. Bom dia. Sexta-feira, você e Marizinha fizeram sexo com a pizza, né? Foi. E você se lembra que a gente estava falando do sexo e você se lembra o que ela falou? O que ela falou eu não me recordo porque eu tratei de colocar o meu pensamento naquela pizza que a gente estava confeccionando. Pois é, ela falou em magnetismo. Sim, mas eu não prestei atenção, não, que a minha preocupação era manter a minha cabeça centrada naquilo que eu estava fazendo. Mas o sexo, né, Mais ou menos, no caso, me lembra e é alguma coisa justamente assim. isso que o Sebastião falou na energia magnética, que organiza e mantém a vida orgânica, que no caso seria a energia vital, que nós assimilamos através dos alimentos, do contato com o próximo. Então, o sexo é essa A energia vital. sexual é a energia vital, né? Então, a energia sexual é a energia vital, que ela é a força de atração para os corpos orgânicos, conforme a pergunta 88A do Livro dos Espíritos, né? O que seria a lei de amor, né? Então, a lei de amor, a lei de atração é a lei de amor para Esses inorgânicos, né? os inorgânicos, né? E a lei de atração é a lei de amor para os corpos, né? Para os corpos orgânicos, né? Ou seja, para aqueles para os organismos pensantes, né? No caso, nós no contexto. Então, no caso, Sebastião e Neuza falaram justamente da administração dessa energia, que ela vai ocorrendo ao longo da nossa trajetória evolutiva, né? Então é uma questão de administrar e nos relacionarmos com a nossa energia sexual, que ela mantém o nosso organismo e aprimora e expande a nossa consciência, porque você vai transformando ela, porque no caso a energia vital, ela é uma força instintiva. E por ela ser uma força instintiva que ela sabe, então ela tem uma questão orgânica, então ela vai fazer de tudo para defender, para manter aquela nutrição, aquele corpo. E na verdade, ela surge mediante ao nosso pensamento. Então, quando ele me fez lembrar agora, lá em Paranaíba, quando ele falou que, né, do ser desperto na consciência, que é aquele que sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. E aí, no caso, quando ele sabe e ele tem a proposta, ele consegue assimilar do universo seres para aglutinar a matéria, formar átomos e também aprimorar o seu universo e transformar essa energia atômica em uma energia mais sutil e transformá-lo no próprio espírito imortal. É quando ele fala que ao pensar a gente vai ligar as formas, né? Isso. É quando a gente vai aglutinar, ele vai dar, é quando ele dá a vida. E essa energia vital é que faz esse movimento para que essas formas se dê junto à matéria mental. As formas, né?
do pensamento, achei muito interessante. Movimento, as formas do pensamento. Eu não... do pensamento. Interessante. Então, no caso, ele fala, né, que então, e a gente está ligado a ela o tempo todo, não só na presença do alimento ou do nosso eletrodoméstico, como eu me lembro quando ele estava falando com os alunos, que é através da bioenergia, que seria o ectoplasma, a união do ectoplasma, a união do princípio vital, da energia vital e do fluido vital, é que nós comunicamos com os alimentos, com tudo que a gente tem em volta, inclusive com os aparelhos eletrodomésticos. Que laboratório bonito, né? E aí, no caso, se nós pararmos para pensar, nós precisamos entender o pensamento, o seu mecanismo e, principalmente, saber pensar, né? Entender o pensamento. Na verdade, o se relacionar sexualmente é aprender a pensar. É a destinação dessa energia, né, da energia sexual, que vai criar, ele vai materializar, ele materializa aquilo que pensamos. É uma coisa que eu achei muito interessante, que cria-se uma polêmica, né, que fala que Deus está no centro das nossas vidas por haver criado, mas quem cria é o Cristo interno, né? Interessante, né? Já que a gente então quem cria é o Cristo e não Deus. Então, nós somos emanação desse pensamento, já que nós estamos falando de pensamento e vida, né? No caso de sexo e vida, então nós estamos assim, nesse pensamento, né? Que eu pensei que fosse uma colocação no nosso estudo, mas foi uma colocação, né? Deus é o centro de nossas vidas. Então eu coloquei, é melhor dizer que seja o Cristo, pois é através do Cristo que chegamos a Deus, o todo. Aí a pessoa coloca Deus no centro de nossas vidas, é porque haver nos criado. Eu falei, quem cria é o Cristo e não Deus. É porque, por exemplo, né, o Sebastião, na série das terças-feiras, né, com a Valéria, não a última, outra, ele fala desse serviço que a gente faz ao Cristo, que nós temos um corpo físico, um corpo perispiritual, e que temos o laboratório, e todo esse processo é para estar a serviço do Cristo. E uma coisa que Deus, ele cria a partir do Cristo. Então, no caso, ele o Cristo é uma emanação. Então, Deus, ele cria através do Cristo. Isso, e que eles estão na emanação de Deus. Isso é mesmo. Então, é interessante a partir da emanação do Deus, né? A partir da emanação do pensamento de Deus, que aí a gente fala do psiquismo divino. Então, Jesus é a personificação do Cristo, personificação do Cristo cósmico,
que criou o nosso universo, né? Criou o nosso planeta. E Jesus veio nos ensinar a lei de harmonia cósmica, que é a lei de amor. Interessante, e uma coisa que então interessante é o seguinte: esse amor, como ele fala, né, que vida é sexo, né? Sexo é espírito e vida, segundo Emmanuel. Então, no caso, o Emmanuel, ele se torna, quer dizer, Emmanuel, sexo é vida e espírito a serviço da humanidade. Espírito seria a energia, como ele falou na aula passada, e vida no sentido da formação da matéria. E isso vai corroborar com as descobertas do Einstein, que ele ficou famoso não pela teoria da relatividade, mas pela teoria da formação da matéria, da luz, que na verdade foi daí que se formou a teoria da relatividade. De uma forma rápida, contar para vocês como é que surgiu a teoria da relatividade. Mamãe já sabe que eu contei lá na escola. Foi uma equipe que eles foi através da curvatura da incidência da luz em relação ao planeta, que esse planeta ele se torna esse planeta ele se torna o todo. Fica de frente, que senão as pessoas não vão ver o movimento. Então, no seguinte, aqui está o planeta Terra, então a incidência do raio solar. Então Einstein mediu essa incidência em vários pontos do planeta. E essa diferença da incidência e da sua refração, porque é o seguinte: ele tem uma incidência, mas opticamente falando, não é no lugar certo. Ele é relativo por causa da refração. É a mesma coisa. Se eu coloco a garrafa, que ela vai criar não sei se você sabe, quando a gente enfia uma colher, né? Uma colher, uma ele coisa. Fica a escola grande. faz mais com uma colher. Você pega um copo e coloca. Você vê que é uma quebra. Isso chama-se refração. E a nossa visão, ela não é perfeita, ela é relativa. Porque em tudo que a gente vê existe um desvio. Inclusive no planeta existe também esse desvio como é que se fala? De refração, né, da óptica. Então foi aqui no Brasil que eles viram essa energia. Desculpa. Quer sentar aqui? Não, essa energia. Então, o que aconteceu? Essa teoria da relatividade, ela foi descoberta a partir da formação, do estudo da luz que o Einstein fez. E ele percebeu que a luz, ele é esse pacotinho de energia que eles chamam de fótons. Né? Existe um pacote de energia chamado de fótons. E ao mesmo tempo que também existe como é que se fala? A matéria é energia coagulada, da mesma coisa que a energia, ela é matéria dissociada. Então, a energia, ela seria a energia sexual, a bioenergia, e a matéria seria a vida, que ela é formada a partir do sexo, e que no final Sebastião chama de amor lei e amor substância. Que ela vai se transformar, né, depois todo esse passeio, no amor lei. No amor lei. Que eu entendi, você sabe o que é lei? Lei é aquilo que harmoniza.
Então o caos que a gente chama de caos é energia. Que não fala que para existir a lei, né, a harmonia, eu preciso ter o caos, que é a energia, é essa dissociação, é essa formação. É interessante. Nossa, nós fomos assim sucintos, assim sintéticos, nós formamos você hoje. passou da primeira para a última parte já, né? Não, porque no caso tudo vai ser repetição, porque no caso ele vai falando, né, do nosso comportamento diante da energia sexual, que é com relação a tudo, né, ao alimento, que ele vai, que no final a gente não vai conseguir mais, não vai precisar mais matar a fome para poder se nutrir, os alimentares. Mas tem uma parte que, se você me permite, com certeza, ele fala que inclusive a 20 metros a gente já está influenciando o outro, né? Sim, e essa energia, ela pode ser favorável ou desfavorável. Sim. Ou seja, dentro do seu lar ou fora do seu lar, como a vizinhança, e aquele que tiver a proposta melhor capta os seres daqueles que não têm proposta, né? E aí no caso, né, a energia sexual, né, a energia como um todo, porque ele mostrou hoje que tudo na vida é energia sexual. Então, por exemplo, para a matéria, a energia sexual é a bioenergia. Que no caso, para o mundo moral, a energia seria o pensamento, a vontade. Então, e no caso, para o princípio inteligente, a energia sexual dele seria a matéria elementar. Então, no caso... Cada um tem a matéria competente ao seu nível de evolução. Seria o elemental que dá a base de sustentação. É o elemental que dá a base de sustentação. É aquilo que dá a força de coesão. Entendeu? Tanto que ele fala dessa vinda do princípio inteligente, do psiquismo divino, né? Ele, ao casar, ele vai entrar no elementar, na parte elementar, depois ele vai para a parte mental, ele vai fazendo essa união. Quem quiser entender melhor, o capítulo 4 do livro Despertar da Consciência no Átomo ao Anjo, ele explica melhor esses estágios, né? Quem é o elemental de quem. Então, para entender melhor isso, pergunta 27 do Livro dos Espíritos também busca essa proposta. Então, que ele fala, a vibração, né, são leis que aglutinam no universo, né? Certo. Então é isso. Então, gente, obrigada. Obrigada, Bom dia, gente. Bom dia e um bom domingo.